gente continua, né? Porque eu tive um probleminha aqui com a internet, né? Tudo que é ao vivo é assim, né? A gente grava, a gente tem que ir se adaptando com a tecnologia, né? Aí caiu um pouquinho aqui o celular, mas continuando aqui, o segundo tópico aqui ele vai falar, o autor ele menciona aqui, ele vai nos remeter aqui a ideia dessa oposição que Neemias enfrentou ali, né? E também que nós enfrentamos todos os dias, que seria com maturidade, né? Enfrentando essa oposição com maturidade, isso é importante, né? E Neemias não nega a oposição, não age com imaturidade e ingenuidade, como vemos muitos hoje, né? O autor coloca aqui, agindo, usando palavras de confissão positiva, né? Está amarrado, eu determino, e tantas outras coisas, né? Muitas das vezes até subestimando o inimigo das nossas vidas, né? Mas na verdade, tais expressões refletem o pluralismo religioso que acaba conduzindo ao sincretismo religioso, em que se misturam doutrinas e ensinamentos de várias religiões que acabam gerando deformidades doutrinárias e teológicas. Esse é um dos problemas da pós-modernidade. Diante do relativismo ético, acabamos vendo verdade em tudo e aceitamos todas as mentiras como verdade. E as inserimos em nossa adoração e culto, né? Aí ele fala assim, isso explica muito da Babel religiosa que estamos vivendo. Neemias, ele age com maturidade e conclama o povo a fazer o mesmo, e temos demonstração disso em suas atitudes, né? Então aqui, ele sabia que, mesmo em tudo aquilo que estava acontecendo, a obra ela não parou, né? A obra prossegue, apesar da oposição. Nesse meio tempo, diz aqui, lá no versículo 6, do capítulo 4, fomos reconstruindo o muro até em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho, né? Então aqui, essa maturidade, né? Importante nós entendermos que a obra, muitas das vezes, ela pode ser interrompida por pequenas coisas, né? Como eu falei anteriormente, a nossa missão, tantas coisas assim, tantas criancices, né? Muitas das vezes, que vai fazer um estrago grande, né? Quando na realidade quando estamos fazendo a obra do Senhor, é do agrado dele, nós somos abençoados, né? Assim, fazemos parte, né? Não como uma barganha, mas como algo que vem de Deus, é importante, né? Aquilo que fazemos, né? Como a gente faz algo no trabalho assim, secular, e a gente faz, dá tudo certo, é tão bom, né? Então, é também muito prazeroso, né? As coisas do Senhor, né? E também aqui ele faz inspeções, verificando a moral do povo e encoraja a prosseguir, né? É importante, né? Nós estamos encorajando, né? Dando uma palavra de encorajamento. Às vezes precisamos ouvir e às vezes precisamos, né, falar, né? A gente, muitas das vezes, é necessário nós também estarmos ouvindo, né? E aqui ele fala que ele fez aqui, no capítulo 14, versículo 14, ele fala que ele fez uma inspeção minuciosa, né? Rápida, e imediatamente disse aos nobres e aos oficiais, ao restante do povo, não tenhamos medo deles. Lembra-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Certamente ali haveria um estrago muito grande, né? No sentido assim, até de como povo, que certamente aquelas pessoas ali estavam formando um muro, né, de proteção a outros povos, né? Naquela época os muros eram muito grandes, né? E aqueles muros eles serviam também assim de fortaleza para que outros inimigos não pudessem entrar, e as pessoas certamente estariam guardando, né? O mais precioso eles tinham, que eram suas famílias, seus filhos, né? E ali Neemias, ele fez aquela inspeção, olhou, né? Não se deixou levar por palavras, porque aquelas palavras realmente, toda hora chegava palavras de desânimo, palavras de ameaça, né? Palavra que muitas das vezes
né, diz não, né? Tem um versículo, até um hino, né, que diz, que a gente canta assim, né? Quando tudo diz que não, né, a tua fé me encoraja, né, a prosseguir, mais ou menos assim, né? Então é importante nós estarmos com esse pensamento, né? E aqui estarmos atentos aqui a esse ensinamento em que aquele servo Neemias passou no passado, evidentemente num outro contexto, mas espiritualmente passamos também por isso, né? E também o autor coloca aqui um tópico importante: não permita que a euforia e o sentimento de que se já ganhou todas as batalhas toma conta, com fé e serenidade, dá prosseguimento à obra. Ele diz assim: quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho, né? Então ali o povo, Neemias ali coloca ali que eles não se distraíram, né? Deus, né? Ele, a todo momento, o Espírito Santo de Deus, né? Ele nos dá discernimento, né? A Bíblia diz que o pecado ele cega o homem, mas o Espírito Santo de Deus ele nos orienta. É importante, né? Nós estamos fazendo tudo aquilo que a obra, essa missão aqui que ele coloca, orientado, né? Sendo regido pelo Espírito Santo de Deus. E ali sabemos que Neemias estava conduzindo o povo dessa forma, né? Ele era um servo do Senhor, e a Bíblia diz que os planos foram frustrados, né? Muitas das vezes, né, prevalece por algum momento, né? Mas geralmente a vitória é certa, né? Porque aquilo que é de Deus, né? A igreja, ela triunfa. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Então a igreja do Senhor, ela triunfa, né? Ela é vitoriosa, a igreja espiritual do Senhor, né? E nós fazemos parte dela. Aplicação para a vida, né? Não queria deixar de ler isso aqui, né? A gente vai ver, né, que aqui ter maturidade é essencial diante de desafios e oposições. Uma maturidade que vem, sobretudo, do nosso relacionamento com Deus e da nossa convicção de que você tem do propósito dele. Aí é uma pergunta, né? Será que nós estamos convictos do propósito de Deus, né? O autor que ele pede para que nós comentamos, mas que cada irmão possa refletir, né? Que eu possa refletir também, né? Sobre isso, né? Sobre essa questão dessa maturidade, né? Não sermos meninos, né? Na fé. O apóstolo Paulo fala que a gente tem que ter, isso vem, a maturidade, ela vem aos poucos, mas que isso seja de algo assim progressivo, né? E é importante nós estarmos, né? Como ele fala aqui, sobretudo do nosso relacionamento com Deus, né? Isso é muito importante. O terceiro e último tópico, né, que eu gostaria de deixar com os irmãos, é sobre ele não foi assim de uma forma, não fez algo assim de uma forma qualquer, né? Aquela obra ali não era um empreendimento pessoal de Neemias, certamente, né? Certamente no muro ali não estaria escrito ali um memorial a Neemias, mas aquilo ali era de Deus, né? Era algo que Neemias colocou diante do Senhor, aquela responsabilidade, né? E no terceiro tópico ele fala enfrentando oposições com organização e disciplina. É importante, né, irmãos? Porque a gente vê que o mundo espiritual aí, né? A gente vê que as pessoas, né? Nós somos servos, né? E diz que os ímpios muitas das vezes são mais prudentes, né, do que o próprio servo do Senhor, né? Fazem as coisas, a gente vê tantas organizações, né? A gente vê até o próprio, essa festa do carnaval, as pessoas começam a fazer as coisas bem antes, né? Começam estudando, né, todos os detalhes, né, para que no final, né, saia da maneira que eles querem, né, e de uma maneira até que agrade, né, o mundo, no sistema pecaminoso que é a festa do carnaval, como exemplo que eu coloco, né? E a gente vê aqui que a gente vê que algumas situações, né,
Eu não estou colocando aqui que as pessoas que trabalham, né, a gente, quem sabe tem até pessoas ali trabalhando, eu não sei, que muitas vezes até servos de Deus, né, que às vezes precisam, estão ali trabalhando. Eu não estou falando aqui não quero entrar nesse detalhe, tá, irmãos? Estou dizendo na questão, os irmãos entendem, né? Está na própria organização de uma festa, né, que não é de Deus, né? E a gente vê aqui que Neemias, ele teve essa organização, essa disciplina, né? Neemias, aqui diz, é um livro que tem sido usado como referência para gestores. É uma coisa importante, né? Até no campo secular, muitos gestores, né? Aqueles que estão gerindo, né, negócios, gerindo situações, conflitos, né? Que muitas das vezes, dentro do campo secular, né? A gente sabe que dentro de uma empresa, né, não é fácil, né? A gente sabe que eu era da área de RH, mas eu via muitas pessoas que eram de áreas administrativas, né? Áreas de chefias, em qual muitas das vezes as pessoas passam por muita dificuldade, né? Se não tiverem organização e disciplina, né? E aqui Neemias, ele nos ensina também, né? Até o autor John Maxwell, um dos grandes mestres da liderança cristã, apresenta em sua Bíblia de estudos princípios extraordinários de liderança de Neemias, especificamente no capítulo 4, 16 a 23. Vamos ler aqui, irmãos? 4, de 16 a 23. Vamos ler aqui. Diz assim, capítulo 4, versículo 16 até o versículo 23. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra segurava uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa. Estamos separados, distante um dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se, e nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando as espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. A gente entende aqui que o princípio, né, da vigilância, da organização, né, de uma ajuda mútua. A gente sabe que as pessoas ali, ele mesmo menciona, né, que havia uma distância, né, aquele muro era muito grande, então certamente aquelas pessoas ali estavam algumas famílias distantes certamente de uma outra, mas Neemias ali pensou em tudo, né, o princípio da organização, né, e da disciplina. A gente vê que colocou ali um homem que pudesse tocar a corneta numa situação de perigo, né, e algumas pessoas ali estavam carregando material com uma arma, né, na mão, né? Isso nos remete aqui à ideia de que nós possamos estar a todo tempo vigilantes, né? A gente não vai andar aqui trabalhando com uma arma na outra mão, né? Não é isso, mas a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados, né? E as dificuldades virão. E é importante, né, nós estarmos aqui, como Neemias nos ensinou, né, essa gerência aqui que ele fez, né, naquela situação difícil, de uma missão
que dentro daquela missão já existia uma oposição, né? E que essa oposição não era fácil não, né? Era algo difícil, né? Porque era um levante, né? Contra a obra de Deus, né? Com aquelas pessoas, aqueles emissários, né? Do inimigo que estavam ali tentando travar, né? Então aqui ele fala assim, dentre o texto ele extrai 4 lições, né? O John Maxwell, que é esse escritor aqui, né? Ele fala assim, todos de alguma forma lideram onde estão, devendo demonstrar responsabilidade em suas tarefas específicas, né? Todos nós, né? Todos nós gerenciamos algo, né? Até a nossa própria, né, conduta, a nossa própria vida, né? Dentro da família, a gente está ali, né? Diante de situações que muitas das vezes nós temos que pensar, analisar. Isso é importante, né? Todos de alguma forma lideram onde estão, então isso é importante, né? A gente está no ambiente de trabalho, né? Darmos testemunho, exemplo, né? Não querer ser o melhor pisando nos outros, não é isso, né? Que o Senhor ele menciona, mas é importante nós estarmos sendo sábios, né? Com a sabedoria que vem de Deus, exercendo, né, as nossas qualidades, né? Técnicas, né? Profissionais, que é importante, né? E é importante isso. E no segundo tópico ele vai falar quando as pessoas trabalham a partir de suas habilidades, elas produzem muito mais, se sentem felizes e realizadas e exercem influência, evitando o consumo de energia desnecessária, né? A gente vê que ali houve uma ajuda mútua, né? Importante, né? Neemias não podia fazer aquilo sozinho, né? E ali houve o quê? Né? As atividades, né? As tarefas, elas foram divididas, né? Então não houve um peso, né, grande, né? A gente sabe ali que no final ali alguns, né, tomavam conta, outros, né? Aquele diz que enquanto uns faziam uma tarefa, outros faziam outra, né? Há uma passagem na Bíblia que diz: um ao outro ajudou, né? E o seu companheiro disse: esforça-te, né? Eu vou ficar devendo aqui, profeta, não sei se foi o profeta que falou, tá? Mas não vou esquecer não, porque eu não gosto de mencionar uma passagem sem falar o endereço dela na palavra, tá? Mas guarda, um ou outro ajudou e seu companheiro disse: esforça-te. É importante isso, né? Nós estarmos assim, nos ajudando e tendo essa organização e essa disciplina, né? Porque a obra do Senhor ela tem que ser, né, feita não de uma maneira relaxada. Aqui ele fala, né? Pessoas comprometidas em trabalhar dentro dos melhores padrões de qualidade, pois a obra de Deus não pode ser feita relaxadamente. Está lá em Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Né? Então é algo importante, né? Quando nós estivermos assim, nós possamos estar fazendo da melhor maneira, assim como Neemias ali. Ele colocou com todas aquelas condições, né, contrárias, tudo dizia que não, né? Mas a vitória do Senhor dizia que sim, e ele foi ali, né? Ele junto com o povo, né? Ele pôde concluir aquela obra, né? E as pessoas mais capacitadas para tratar com os problemas são as pessoas afetadas pelo mesmo, né? Então isso é importante, né? Eu vou repetir, as pessoas mais capacitadas para tratar com os problemas são as pessoas afetadas pelos mesmos. Porque é importante, né? Porque muitas das vezes nós já passamos por aquele problema, né? E a gente muitas das vezes passamos por dificuldades, né? Eu creio que, não sei se Neemias ali, a Bíblia não diz, se ele passou por um outro problema de construção, se ele passou por uma outra missão, na qual ele teve, né, oposição, mas a gente entende que nós, muitas das vezes, né, nos deparamos, até na vida secular, situações que a gente, até aconselhamento quando nós damos, né, muitas das vezes para os nossos filhos, eu já passei por isso, né, e não vai por aí, o caminho não é esse, né, e quantas vezes a gente fala, né, e é importante, né, nós estarmos colocando isso, né, a nossa experiência, naquilo que passamos, naquilo que o Senhor, que muitas das vezes erramos porque não pedimos orientação a Deus e muitas das vezes, assim, desculpe a expressão, quebramos a cara, e quando Deus nos orienta, a gente vai ver, né, que aquilo não deveria ser, aquela situação não deveria ser feita daquela forma, e a gente passa, conserta, né, o Senhor nos dá, e a gente vai nos lembrar, a gente passa um tempo e aquela situação ela vem novamente para nós vivenciarmos aquilo, ou muitas das vezes uma pessoa próxima, né, um parente,
muitas das vezes uma pessoa que está próximo da gente no trabalho, e a gente vai aconselhar, né? Porque nós passamos por aquilo, né? Então aqui ele coloca, as pessoas mais capacitadas para tratar os problemas são pessoas afetadas pelo mesmo, porque doeu, né? Aquilo que dói em nós não queremos passar novamente, né? Então isso é algo assim, um ensinamento que vem, né, da parte do Senhor, né? E isso é muito importante. Aqui para finalizar aqui, irmãos, Neemias nos deixa algumas lições de liderança. O autor relata 4 dessas lições sugeridas por John Maxwell, que como líderes podemos utilizar em nossos liderados, né? Então eu falo aqui de uma maneira geral, aqui eu não estou dizendo aqui de liderança, né? O autor coloca assim, mas todos nós, né, lideramos onde quer que estejamos, né? Porque somos porta-voz do Senhor, isso é importante, né? É lógico que a igreja sempre tem a liderança, né? E em sua liderança, seja no lar, na igreja ou em outro espaço, você tem experimentado alguma delas, né? E conclusão aqui, né? Oposição. Quando temos uma missão, sempre enfrentaremos essa oposição. Elas virão quase que naturalmente. Porém, como servo e serva de Deus, nós temos que enfrentá-la, primeiramente no campo espiritual, né? Levando tudo a Deus em oração. Enfrente-as também com maturidade, mas não se descuide da organização e da disciplina, né? São coisas que uma coisa completa a outra. É importante a oração, né? Sem ela, sem a aprovação de Deus, sem o Senhor nos dando capacidade para fazermos, não iremos a lugar nenhum, né? Então a oração é importante, né? E é importante também nós nos colocarmos diante de Deus como instrumentos, mas aqui ele coloca aqui alguma coisa importante, né? Que ele fala aqui, né? Não possamos estar nos descuidando da desorganização, né? Ou seja, sermos desorganizados, e sim organizados. E da disciplina, importante também, né? Pois se há algo que os opositores buscam, são brechas. E essas brechas, muitas das vezes, elas estão presentes onde não há, muitas das vezes, oração, onde não há disciplina e onde há desorganização, né? São muitas das vezes brechas que o inimigo vai tentar entrar e ser uma oposição, né, na nossa missão que o Senhor tem colocado diante de nós todos os dias, né? Então, os opositores são brechas através dos quais tentam desqualificar aqueles que têm uma missão. Então, que o Senhor possa, todos os dias, né, nos orientar, né, naquilo que temos sendo feito, né? Nosso dia a dia, né, irmãos? Brevemente, esse momento vai passar, nós estaremos saindo mais às ruas, né? E o fato de nós sairmos mais da rua é o fato de nós conversaremos mais com algumas pessoas, estaremos mais em grupos, né? Isso talvez um pouco mais para frente. E nesses momentos, muitas das vezes, nós vamos encontrar situações assim, né? E que nós teremos que ser servos do Senhor, né? Com uma missão, até dentro da igreja também, né? É importante também, né? Nós estarmos como igreja, temos essa missão, né? Particularmente a nossa igreja Batista do Rio Grande, é importante, né? Nós sermos bênçãos do Senhor, sermos instrumentos do Senhor, mas como o autor falou, como a própria Bíblia fala, que nós devemos estar vigilantes a todo o momento, né? Não fazendo a obra do Senhor de uma maneira relaxada, mas estarmos fazendo de uma maneira que agrade ao Senhor, né? Dentro dos nossos esforços, né? Aquilo que nós podemos fazer. Isso é importante, né? E como igreja, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos direcionando todos os dias, né? Essa importante lição, que nesse caminho da missão, nós enfrentaremos a oposição. Então vamos orar, né? A gente está finalizando, e que o Senhor possa estar abençoando cada irmão, né? Que aqui compartilhou conosco também, né? Que nós estamos falando através do Espírito Santo de Deus, e temos a certeza que o irmão também e a irmã estará escutando, né? Também discernindo a palavra através do Espírito Santo do Senhor. Então vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra,
que é viva, Senhor, que é poderosa e que nos ensina, Senhor. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ensina a cada dia, Senhor, e que possamos estar nos colocando como instrumentos, assim como no passado o teu servo ali, que estava numa situação confortável, talvez até dentro daquele palácio ali, junto com o rei, mas o seu coração estava na obra do Senhor. Ó Deus, que muitas das vezes nós possamos estar renunciando, Senhor, muitas das vezes, coisas que estão tirando, Senhor, o lugar, em primeiro lugar, o teu reino, a tua justiça, e que nós possamos estar, Senhor, colocando o teu reino e a tua justiça como primeiro lugar nas nossas vidas. Assim como diz a tua palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos guardando, nos livrando, Senhor, dessa doença, Senhor, que possamos estar sendo bênção aonde quer que estejamos. Muito obrigado por tudo, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.